como teria surgido o famoso Evangelho de Chico Xavier embaixo do abacateiro. E essa história é contada pelo autor Claudinei Lopes, na obra Em Busca de Chico Xavier. Ele relata que foi a antiga vila do Pássaro Preto, bairro modesto de Uberaba, onde Chico fazia suas peregrinações e distribuía alimentos. Lá se encontra o famoso abacateiro, sobre o qual Chico, todos os sábados, explanava o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá o autor conheceu Dona Alzira, uma senhora muito simples, de fala mansa e tranquila. Todo Natal ela recebia a visita de Chico em sua humilde residência. Ela se recorda que Chico adorava café e chá de malva. Enquanto ela os preparava, ele ficava olhando os quadros de santos católicos pendurados nas paredes de sua casa e exclamava: "Que beleza, Alzira!" Tudo começou quando certa vez Chico estava na casa de Dona Alzira e de repente colocou a mão na cabeça dela. Olhou para o local onde havia o abacateiro e disse em voz alta: "Eles estão me chamando." E gritou: "Vem para cá, vem para cá." Nesse mesmo dia, ela torrava um café para Chico e, de repente, no meio da fumaça, surgiu o rosto de uma mulher clara e loira. Alzira não a reconheceu. Era a enfermeira Sheila. E começaram a fazer o culto nesse local. Nesse período, Dona Alzira emprestava os bancos de sua casa para a cerimônia. 3 anos depois, Chico passou a fazer o culto no abacateiro, que ficava próximo dali, juntamente com a distribuição de alimentos. Certa época, Dona Alzira teve um sério problema de saúde e ficou internada. Numa noite, ela escutou a voz de Chico vindo do outro lado da porta, perguntando como ela estava. Conversaram por muito tempo, mas Dona Alzira não podia vê-lo. Somente depois ela foi saber que Chico não esteve no hospital. Pelo menos ninguém o havia visto. A Abadia, filha de Dona Alzira, conta que tinha 15 anos de idade, quando começou a sentir dores e inchaço por todo o corpo. Começou a tomar antibióticos e injeções, mas nada adiantava. E as dores aumentavam cada vez mais e estavam insuportáveis. Chico a chamou, pediu que ela se sentasse ao lado dele e disse que as dores estavam sendo provocadas pelo espírito de seu avô, que estava o tempo todo junto dela, fazendo com que ela sentisse o mesmo sofrimento que ele. O mais impressionante é que o avô dela havia falecido muitos anos antes devido ao forte reumatismo. E segundo ela, Chico não tinha conhecimento dessa informação. Chico a tratou com passes e remédios homeopáticos, e ela ficou curada. Uma outra vez, o filho de Abadia, de 2 anos, estava hospitalizado devido a uma pneumonia. Era Natal e Chico chegou à casa de Dona Alzira. Abadia aproveitou e perguntou a Chico sobre seu filho. Chico olhava os quadros dos santos católicos nas paredes e exclamava: "Olha como o irmão Jorge está bonito." Abadia, achando que Chico não havia ouvido, perguntou novamente, e Chico tornou a falar: "Olha como nossa irmã Joana d'Arc está bonita. Olha o irmão Sebastião como está lindo." Chico disfarçava e nada de responder à pergunta de Abadia. Quando foi embora, Chico parou no portão, olhou para a casa de Abadia, deu um suspiro e disse para seu acompanhante: "É, Vivaldo, é o fim de tudo, meu irmão." Na manhã seguinte, o filho de Abadia faleceu. Dona Alzira, apesar de pouquíssimas posses e ser muito humilde, continuava trabalhando em prol dos necessitados. Participava de trabalhos voluntários, dava passes, entre outras atividades, e foi condecorada com a medalha Chico Xavier. O autor pede para vê-la, não por duvidar, mas para ter a honra de ter um objeto tão valioso do ponto de vista moral. Ela prontamente diz que sim,
vai buscá-la e traz enrolada num paninho azul a medalha prateada. De um lado, há a gravura de 2 mãos abertas, de onde algumas sementes caem com a inscrição Medalha Chico Xavier, Câmara Municipal de Uberaba. E na outra face, a gravura diz: o bem que praticares em algum lugar será teu advogado em toda parte, Emmanuel. Ela diz ao autor que não sabe ler nem escrever, nem tampouco falar difícil, e que não mereceria tal honraria. O autor diz a ela que seu coração é enorme e não consegue imaginar alguém que a merecesse mais do que ela. Enquanto eles conversam, o autor fica olhando para o rosto sofrido daquela senhora e ele se pergunta quantas desculpas ele teria dado para não trabalhar em auxílio dos irmãos mais necessitados. Falta de posses, falta de tempo, falta de escolaridade, idade avançada. E nós, que muitas vezes temos muito mais condições, não fazemos a milésima parte do que essa mulher tem feito. Realmente nos falta vontade e sobram justificativas vazias. No momento de ir embora, Dona Alzira, com muita ternura, presenteia o autor com um vaso de malva, aquela planta de cujo chá Chico tanto gostava. E essa linda lição e história de vida da Dona Alzira nos remete que Chico, aonde ele passava, arregimentava os corações. E nós podemos dar muito mais do que nós imaginamos. Quando, a exemplo do apóstolo Paulo, nos diz que não vive mais em Cristo, mas é Cristo que vive em nós. E Chico era assim. Cristo vivia no Chico. Paz e bem.